E os jogadores do Flamengo que estão falando o que eles esperam para essa partida contra o Bayern, como o Flamengo vai jogar, se o Flamengo vai ficar recuado, se o Flamengo vai ir para cima ou o que vai acontecer. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. O que não quer dizer que a gente não vai precisar estar no melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória para poder passar a fase. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo. E penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem estiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. A minha visão, velocidade, foi o que eu acabei de falar com ela. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Mas ali, se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser o jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. E aqui o Danilo foi perguntado sobre o Harry Kane, como que ele vai fazer essa marcação dentro de campo, porque o Harry Kane, se não é o melhor, é um dos melhores camisa 9 do mundo. Falar sobre um duelo individual é algo difícil, né? Eu acredito muito no trabalho de equipe, no sistema defensivo inteiro para poder fazer um grande jogo, ter um grande confronto, principalmente nesse tipo de enfrentamento. É muito difícil você falar de enfrentamento individual sem contar com as coberturas, sem contar com a pressão dos homens da frente na bola livre, para a gente poder estar um pouco mais curto. Então, assim, é todo um trabalho de equipe. E depois também falar só de um jogador é difícil, porque depois o Bayern tem jogadores como, sei lá, poderia citar aqui o Sané, que é meu ex-companheiro também do Manchester City, que é um jogador que tem uma certa experiência, mas ainda tem uma juventude aflorada, é muito rápido, muito veloz, imprevisível. Eu li, parece que o Musiala também vai estar à disposição também para esse jogo, então é um jogador que demonstrou nos últimos anos ser um jogador também diferente dos iguais. Então eu acredito que principalmente nós enquanto sistema defensivo, o Flamengo enquanto sistema defensivo vai precisar estar num dia bem importante para poder passar a eliminatória. E ele também explicou o que precisa para uma equipe como o Flamengo jogar contra um Bayern, né? Vamos dar uma olhada. Mas para enfrentar esse tipo de equipe e esse tipo de nível de jogador, é necessário estar fisicamente o mais preparado possível, seja na parte da velocidade, seja na parte da força. É necessário saltar alto, é necessário estar no seu melhor realmente, porque o Bayern é um time, como o Felipe falou outro dia, da primeira prateleira dos clubes do futebol mundial, e para poder bater eles é necessário estar no melhor dia. E como que o Flamengo vai jogar contra o Bayern? Vai ser um jogo mais seguro, um pouco mais na defensiva, ou vai ser um jogo assim como o jogo do Chelsea, que o Flamengo vai tentar dominar o jogo? Olha, como vocês já sabem, o Felipe tem uma identidade da forma que ele joga, independente da equipe que a gente enfrenta. O Flamengo sempre vai jogar para frente. É claro que temos que ter as precauções ali. Todo mundo correr, todo mundo se ajudar. Acho que torna mais difícil, né, para o Bayern poder entrar na nossa linha. Então, cara, eu vejo muito isso nesse jogo agora. Todo mundo se ajudando dentro de campo. Que a gente possa conseguir uma grande vitória, né? É o que todos nós queremos. Sabemos da dificuldade que vai ser. Ainda não sei se eu vou ser titular. Olha, mudou, né, o Mundial esse ano e, como você falou, hoje a gente já enfrenta na fase de grupo o time europeu, tivemos o Chelsea pela frente e a gente sabe que é difícil jogar contra o europeu, mas nós sabemos a força do Flamengo também. A gente tem que
que fazer o que a gente fez contra o Chelsea. Todo mundo correndo, todo mundo se ajudando, que assim a gente pode conseguir uma vitória. Aí, caso ao contrário, eu acho difícil se a gente não se ajudar dentro de campo, não correr. Então, essa é a minha visão. E não só o Bruno Henrique, mas também o Danilo, né, destacando a importância do trabalho em equipe, né, porque não tem essa de que, vou levar só no individual, vou driblar, todo mundo fazer um gol. Não, cara, o Flamengo é uma equipe muito coletiva, todo o Flamengo, toda a equipe joga muito bem, cara. Tem o Rossi que direto faz aquela jogada de emendar uma bola lá pra frente, essa bola pode cair no pé, talvez, né, se tiver de titular, de um Bruno Henrique que é muito veloz pela esquerda, talvez também um Luiz Araújo pela direita que também é muito veloz, mais pra frente também com a entrada de um Michael, né, que costuma entrar ali mais pro final do jogo, também é um jogador muito veloz. Então o Flamengo tem isso aí, tem um meio de campo ali com o Pulgar também, tem os jogadores da zaga muito importantes, os laterais também muito velozes e também tem configurações como com Varela para ficar mais defensivo. Então o Flamengo é uma equipe muito coletiva e muito bem estruturada. Confiança na equipe. Vem aí Bayern de Munique pela frente nas oitavas de final. La verdad que lo veo muy bien el equipo, veo la confianza y sobre todo la serenidad que están enfrentando los partidos. Me está tocando verlos desde afuera y intento analizar un poco más lo que es lo futbolístico, pero sobre todo los veo bien a los chicos, el tema mental, están muy fuertes, estamos viviendo un gran momento, el cual no deja de eso, de quitarnos el foco de lo que vinimos a competir de igual a igual. Tenemos un gran plantel para hacerlo y creo que estamos en condiciones de ir para el partido con Bayern de la mejor manera possível. E a competição está mostrando isso, né? Que essa distância entre Europa e América do Sul não é tão grande como o pessoal imaginava, né? No, yo creo que obviamente que se ven algunas cosas técnicas que quizás pueden hacer la diferencia, pero nuestro equipo es muy calificado. Tenemos grandísimos jugadores, tenemos jugadores que han pasado por Europa, que tienen un talento increíble, que tienen esa madurez de afrontar estos tipos de torneos y que aportan eso para el equipo, que es muy importante. Legal. E a nação quer saber, você está confiante que vai entrar em campo com a camisa do Flamengo nesta Copa do Mundo de Clubes? Es la idea, es lo que vengo trabajando. Obviamente que no me dejo llevar por la ansiedad, pero es la idea poder estar el próximo domingo. Sabemos que los plazos son muy cortos, pero si no es así, será para el próximo y ya seguiremos trabajando porque tengo la confianza de que el equipo... E sobre De La Cruz não tem nem muito o que falar, né? Ele não chegou a jogar o Mundial, mas tá aí na recuperação, tá trabalhando pra isso, pra tentar voltar ainda nesse Mundial, né, cara? Então, tomara que ele consiga. Só que pra ele conseguir, o Flamengo tem que passar pelo Bayern e tem que continuar, né, cara? Porque passou pelo Bayern, depois vai pegar o PSG, se passar do Inter Miami, né, cara? Então, o Flamengo tem que jogar uma barbaridade, cara, como já vem jogando, né, cara? Eu confio, né? Só depende do Mengão aí jogar um bom futebol, cara.